parece que não existem. E a gente fala que não existe um mundo bom para todo mundo enquanto existirem invisíveis para as políticas públicas. Eu tenho uma alegria muito grande dessa minha passagem por esse momento da advocacia. Eu cheguei a ser procurador, ou seja, advogado em ações para mais de 3.000 trabalhadores simultaneamente, em luta contra usinas que estavam renegando pagamento de direitos trabalhistas, ou que estavam expulsando as pessoas da terra, ou de famílias que estavam sendo ameaçadas de despejo no Recife ou na região metropolitana porque alguém alegou ser dono daquele imóvel de forma especulativa, apesar das famílias estarem lá há 20, 30 anos. Ou seja, são muitas as situações. E aí, quando chegou em 2013, eu participei do governo Lula, eu fui superintendente do IBAMA, tive essa experiência de fazer parte de uma gestão exitosa com a ministra Marina Silva no Ministério, com Lula presidente. E me vejo agora nesse grande desafio, o desafio de quem tem uma experiência de vida que não é de família tradicional. Eu não entrei na política porque eu sou neto, sobrinho ou filho de alguém que foi governador, ou senador, ou o pai foi prefeito, ou vieram de gestões. Porque o pai colocou dentro da vida pública a ponto de sempre ser uma herança de sobrenomes. E que nessa lógica cada vez mais capitalizada da política, quem não tem dinheiro não consegue entrar na política. Quem faz política em Pernambuco e no Brasil sabe o que eu estou dizendo. Quem tenta entrar na política sabe o que eu estou dizendo. É muito difícil estar aqui nesse momento como eu estou, sendo candidato a governador, com as condições que tem as outras candidaturas, sejam em volume de recursos, seja em estrutura de apoios por conta das oligarquias políticas. Mas, ao mesmo tempo, é muito confortável para mim poder representar o PSOL, que é um partido que vem crescendo de forma coerente, representando os grupos que têm sido excluídos da política, e é exatamente essa minha trajetória. Então, tenho uma alegria grande de ser um candidato do sertão, o único nascido no sertão, que está enfrentando essa candidatura e enfrentando como eu enfrentei todos os desafios da minha vida, por conta própria. Candidato, o senhor citou, né, a questão de políticas públicas, e falando disso, a gente lembra muito também das políticas públicas voltadas para mulheres, aí a gente acaba lembrando também de violência contra a mulher, né? Aqui em Serra Talhada infelizmente registra aí inúmeros casos de violência contra a mulher dos mais diversos tipos, não só Serra Talhada, como diversas cidades daqui da região que compõem o sertão do Pajeú. Ainda assim, nós ainda não temos aqui em Serra Talhada uma delegacia da mulher. Caso eleito, qual o seu plano de governo para trazer esse equipamento para cá? Olha, em primeiro lugar, a garantia de que toda mulher de Pernambuco, ela saiba que vai poder contar com o poder público, com o Estado de Pernambuco, na proteção, no acolhimento das situações de ameaça, não só de violência, nas condições de instabilidade e insegurança. E isso, o mínimo é a delegacia nas cidades polos. Nós defendemos 14 delegacias estruturadas no interior, fora nas cidades metropolitanas. Isso não acontece hoje. As delegacias que existem são poucas e são completamente desaparelhadas, faltam policiais, não são compostas só por policiais femininas, que é o que nós defendemos. Inclusive, eu tenho me comprometido para garantir, porque a legislação, exatamente por conta da perspectiva da igualdade de gênero, ela não pode restringir o acesso por gênero. O que aconteceu a vida inteira, que proibia mulheres entrarem nas corporações. E aí hoje já não há mais esse impedimento. Porém, são algumas profissões que são muito hostis para as mulheres. E muitas mulheres acabam não se sentindo à vontade para participar. É um pouco da vida real. Essa é a vida das mulheres em Pernambuco e no Brasil. Então, por isso que isso se justifica, que é a alternativa jurídica, inclusive administrativa, de você ter concursos exclusivos para grupos que são tratados com alguma forma de discriminação, violência ou desigualdade, que é o caso das relações de gênero. Então, por isso nós vamos fazer o concurso não só para a Polícia Civil, voltado para as mulheres, no caso das delegacias femininas, e sem restrição de gênero para as demais. Mas as delegacias femininas têm que ter um quadro formado por mulheres para que qualquer mulher em situação de ameaça ou iminência ou vítima de violência possa procurar uma delegacia e ser recebida por mulheres que vão tratar ela com respeito e com acolhimento. Mas nós queremos fazer mais que isso. Nós vamos criar um grupo em cada batalhão do Estado
também composto por mulheres, que é o grupo que vai ser prioritário ou para realizar diretamente ou para liderar visitas em caso do chamado de situações de violência contra a mulher. Porque a Polícia Civil, ela não faz a primeira abordagem. E muitas vezes a gente fala da delegacia porque é ela que faz a apuração, é ela que faz a investigação, que preside o inquérito. Mas quem primeiro chega é a Polícia Militar. E normalmente são homens, por circunstância do afetivo, e por isso nós vamos ter um concurso exclusivo para mulheres, para estar participando em todos os batalhões, para que os casos de violência contra a mulher elas sejam atendidas. Além da composição de 50% do nosso secretariado vai ser composto por mulheres, e nós vamos ter como diretriz a promoção da igualdade de gênero no estado de Pernambuco. Candidato, já que a gente está falando, e o senhor começou falando justamente do interior, né, que é o único candidato nascido no interior do estado, nesse pleito, o senhor também sabe que o interior sofre muito com a questão da busca de acesso a serviços de saúde que muitas vezes nós não temos aqui no interior. Então, o TFD, o tratamento fora de domicílio, ele é uma rotina, né, para muitas pessoas. A gente tem muitas pessoas aqui, por exemplo, de Serra Talhada, trazendo o exemplo daqui, de que muita gente vai para tratamento oncológico, fazer cirurgia de catarata, consultas com especialistas. O que é que o candidato tem de proposta em relação a essa área, de evitar de que as pessoas saiam mais de suas cidades em busca de saúde nos grandes centros, né? A exemplo, então, desse que eu citei. Qual é a proposta do candidato João Arnaldo nesse sentido? O desafio sobre a mudança na política de saúde pública é a nossa principal abordagem, nossa principal proposta nessa campanha. Eu conheço muito a rotina da vida da maior parte do povo do sertão. Até às vezes quem tem plano de saúde passa por isso, porque não tem hospitais privados na maior parte dos municípios dando assistência. Mas a maior parte das pessoas não tem plano de saúde. A maior parte das pessoas depende do SUS no interior do estado. E, lamentavelmente, a gente sofreu um retrocesso nos últimos anos. É claro que Bolsonaro tem piorado essa situação desinvestindo, ou seja, retirando dinheiro do SUS, o que faz com que o sistema como um todo sofra com menos recursos. Agora mesmo ele fez ele retirou dinheiro da farmácia popular, que vai gerar, inclusive, corte em remédios como para diabetes, hipertensão e outros, por conta de colocar dinheiro no orçamento secreto. Essa é a política trágica do governo Bolsonaro, e por isso que a gente não pode deixar de lembrar a importância de derrotar o pior presidente da história do Brasil. Mas, para além disso, a política em Pernambuco também está errada. Porque não é só que o dinheiro não é o ideal, mas ele é suficiente para poder ter a qualidade de vida da população no outro patamar, muito melhor do que a gente tem hoje. Para começar, a gente tem hoje uma saúde completamente centralizada na região metropolitana. Inicialmente, o projeto do sistema do SUS para Pernambuco, ele previa a ideia de ter hospitais regionalizados, se capacitando para atender média complexidade. Hoje, os hospitais são quase um posto de saúde avançado, que tem médico de vez em quando, de uma especialidade ou outra, os equipamentos quebrados, falta profissionais, falta equipamentos e falta medicamentos. É quase o local em que as pessoas têm que passar para ser transferida para outro hospital mais longe. Ponto. É totalmente diferente da ideia inicial. A ideia não é ter 2 ou 3 hospitais a mais na região metropolitana para todo o pernambucano ter que ir para Recife. A ideia era ter 14 hospitais em todo o interior do estado, em cada cidade polo, porque são 12 micro-regiões, mas algumas micro-regiões têm mais de uma cidade polo. A gente tem uma situação aqui, por exemplo, entre Afogados e Serra Talhada, que não é tão próximo. E são 90 quilômetros, né, de distância uma cidade para outra. Ou a situação no Araripe, que embora seja mais próximo, mas há uma certa demanda entre Uricuri e Araripina. Então você pode ter algumas regiões com a necessidade na Mata Sul, mas em geral a divisão por territórios, 14 hospitais no interior do estado, fora da região metropolitana, já atenderia isso. Basicamente é o que existe, só que eles estão completamente sucateados. Porém, o governo do estado criou uma opção aqui que foi copiando o que o PSDB do Rio fez, o PSDB de São Paulo e Minas Gerais fizeram, quando Aécio era governador de Minas e quando Dória era governador em São Paulo. Eles fizeram a contratação de OS, que são instituições privadas para gerir os recursos da saúde.
E aí o que é que eles estão fazendo? Eles estão repassando 1/3 de todo o recurso da saúde para o Estado, para essas instituições privadas realizar um serviço que poderia ser feito pelo hospital se ele recebesse o dinheiro. Aí cria a ideia, não, mas é porque o serviço público não presta, então a gente tem que botar aqui na OS. Só que a OS cobra mais e entrega menos. Se o serviço público tivesse que fazer menos com mais dinheiro, ele também ficaria muito melhor. É uma lógica de criticar a ideia do serviço público para desmoralizar o que eles não têm como fazer, a politicagem que é feita hoje. Só para vocês terem ideia, a fundação ligada ao IMIP, que opera o IMIP, que é o que mais atende hoje, por exemplo, pacientes do interior, elas contratam um técnico de enfermagem, pagam menos do salário mínimo, mas cobram do Estado, na prestação de conta, para receber o pagamento do serviço, 3 salários mínimos para o técnico de enfermagem. O que é que justifica isso? Então, na verdade, nós estamos pagando mais por um serviço menor. A qualidade é a mesma, só que ele é menor. Então, ele mantém uma estrutura que parece mais bonita, mais limpa, porque, se chegou a cota que a gente tinha aqui para atender era 50 pacientes hoje. Se chegar a 51, eu não recebo, porque é o que está no contrato com o Estado. E para onde é que vão esses que chegam a mais? Vão para o Getúlio Vargas, vão para a restauração, vão para os hospitais que estão completamente sucateados no Recife. Aí fica parecendo o quê? A OS funciona bem e o serviço do Estado não. Então, o que nós queremos é reestruturar os hospitais regionais, garantir que os atendimentos de média complexidade, que são cirurgias não tão complexas, ou, por exemplo, boa parte das demandas que não são transplantes, que não são tratamentos de câncer em estágio avançado, há uma gama de serviços que hoje é o maior número do que vai para o Recife. Eles poderiam ser feitos nos hospitais regionais. E nós queremos fazer algo que vai dar um salto de qualidade, que é um programa de contratação, de formação de médicos de Pernambuco, que é diferente do que outras candidaturas falam por aí, que é ficar contratando em universidade privada, que acabam formando médicos privados, ricos, que jamais vão ficar no interior, na zona rural. Uhum. Então, o que nós queremos é fazer 400 vagas de medicina pela UPE, além das existentes hoje. Uhum. Só que nós vamos priorizar as localidades que nunca têm médicos querendo atuar nelas e vamos fazer seleção para essas vagas desse curso de medicina para moradores dessas comunidades. E com recursos públicos nós vamos ter 400 novos médicos a mais dos 300 que nós já temos hoje. Em 4 anos a gente elimina a falta de médicos em Pernambuco. Candidato, a gente tem uma pergunta da nossa companheira também de trabalho, que é a Juliana Lima, e ela traz o tema voltado para a população LGBTQI a mais, né? Então vamos trazer aqui a pergunta dela para que o candidato possa trazer também a sua proposta. Bom dia, Tony, Karen, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, candidato. O seu plano de governo tem como primeira proposta a promoção da igualdade racial, de gênero, povos tradicionais, pessoas com deficiência, idosos e pessoas LGBTQIA+. A gente sabe, infelizmente, que essas políticas de inclusão não são tratadas ainda como prioridade no Brasil, nem em Pernambuco e principalmente no interior. Há uma precariedade grande de serviços de inclusão para essas minorias. Aqui em Serra Talhada mesmo, o município inaugurou um ambulatório de saúde para incentivar a população LGBTQIA+, a se cuidar. E houve uma onda de ataques, de setores da sociedade, setores conservadores, condenando a iniciativa do município. E a gente sabe que no país são altos os índices de doenças, de mortalidade dessa população LGBT por falta de cuidados básicos de saúde. Pessoas que não se cuidam, não procuram os serviços públicos por medo da discriminação, do preconceito, da violência. Na prática, caso seja eleito, como o candidato vai efetivar essas propostas, principalmente em defesa da população LGBTQIA+, que ainda é discriminada e perseguida, inclusive dentro dos serviços públicos. Como o senhor pretende fazer isso e como vai descentralizar essas iniciativas, trazendo aqui para o interior do estado? Pronto, essa é a pergunta da nossa companheira também, Juliana Lima, candidato. Perfeito, Juliana. Veja, o processo de estigmatização e discriminação de grupos que são considerados minorias ou se tornam grupos vulneráveis e rotulados das formas mais pejorativas para gerar cada vez mais discriminação, ela é um processo que tem que ser combatido de forma muito contundente por quem faz política pública.
ou quem quer pelo menos dizer que defende o Estado Democrático de Direito. Só que não basta dizer que representa ou que defende uma política de inclusão. Por isso que no nosso programa é uma diretriz garantir essa inclusão para que ela faça parte de todas as agendas, não apenas de uma ação. Então, na agenda de saúde, existe uma série de doenças, por exemplo, que são mais comuns entre pessoas da população LGBTQIA+, por conta dos preconceitos, por conta de falta de prevenção. Ou seja, isso serve para outros grupos? Sim. É verdade que a política de saúde se transformou numa indústria de tratamento de doença e não de prevenção de doenças através da promoção da saúde? É verdade. E é verdade que isso também se aplica à população LGBTQIA+? Sim. Só que a forma de tratar com respeito é a gente ter um cadastro dos grupos a partir das necessidades de prevenção. Por exemplo, uma das coisas que nós queremos garantir para mulheres e para a comunidade LGBTQIA+, é o exame preventivo programado anualmente. Ninguém vai precisar, por exemplo, ir a um posto de saúde ou uma UPA para poder conseguir fazer a marcação de um exame que, se feito anualmente, vai prevenir muitas doenças. Sabe quanto é que o SUS em Pernambuco, quanto é que o Estado gasta com tratamentos de doenças complexas? 80% do investimento. Nós não investimos na prevenção das doenças, investimos no tratamento das doenças complexas. Ou seja, a gente ameniza apenas a dor das pessoas, nós não evitamos a dor. Então, a inversão disso, ela vai se dar por esse cadastramento dos grupos que, por conta de ausência de exames preventivos, incluindo homens, mas para um número menor de problemas, porque as mulheres têm uma maior demanda e as mulheres são as cuidadoras das famílias. Elas têm jornada tripla. Então, você não faz uma compensação sem você garantir as peculiaridades de cada grupo. Por isso que, por exemplo, esses exames que previnem as principais causas de mortes para mulheres, ou então que garantem, seja os preventivos que já são protocolares, seja os que têm a relação com problemas cardiovasculares, que são a segunda e terceira causa de morte em mulheres, AVC, problemas cardíacos e tal. Muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, nós estamos defendendo uma parceria com os municípios em que o Estado de Pernambuco, na nossa gestão, vai equipar todos os postos de saúde com um eletrocardiograma. Tipo, um equipamento que hoje é barato. Há 30 anos não era caro. Mas se a gente colocar um eletrocardiograma, se a gente colocar um raio-x num posto de saúde, muita gente que vai para um hospital, às vezes foi um problema, quebrou aqui a mão uma criança que quebrou a mão numa queda, o que vai ter que passar até conseguir ser atendido por um médico, porque não tem um raio-x no posto de saúde, o que ele vai, talvez tenha que ir para o Recife. Talvez tenha que sair de Serra Talhada para ir para o Recife, porque num posto, se tivesse um raio-x, que é um equipamento barato, de fácil manuseio, basta você ter uma sala reservada para isso. Então, sumário de urina, você identifica uma série de problemas. Hoje, se tem exames de sumário de urina, você faz na hora, o resultado sai na hora. Qual é o motivo de você não ter esses exames simples e baratos no posto de saúde? Aí você tem o posto de saúde com esses exames que nós consideramos básicos, que hoje nenhum é feito em posto de saúde, seria uma inovação no Brasil, inclusive. Além de fortalecer a política de saúde da família, com os agentes de saúde, com o médico da família, com esse concurso de medicina, com concurso de medicina voltados para as áreas que têm menos médicos, esse conjunto de serviços, mais a casa de parto e de saúde da mulher. A ideia é que toda a cidade de Pernambuco, vocês que estão aqui, olha, como eu falei, eu sou o único que nasceu no sertão. Eu sei o que é a dificuldade de muitas mães de cidades menores de não ter sequer uma maternidade para poder parir. Tem que ir na hora de maior necessidade de amparo, de afeto, de acolhimento, ela tem que viajar 100, 200, em alguns casos 300 ou 400 quilômetros. Tem gente saindo do sertão para ir parir em Recife, porque o Estado mesmo orienta para fazer parto apenas em hospitais de alta complexidade, porque não tem o equipamento mínimo que poderia garantir essa segurança. Então, nós queremos criar essas clínicas, que são, na verdade, as casas de parto e saúde da mulher, para garantir lá a realização de exames preventivos, que não seriam feitos no posto de saúde, mas a estrutura do parto humanizado. Apenas 15% das mulheres precisam ir para o hospital de alta complexidade. Ou seja, todas as pessoas vão poder voltar a nascer na cidade que vive.
Diferente de hoje. Candidato, a gente já está bem pertinho aqui, como passa rápido, né? Faltando 9 minutos para a gente fechar a entrevista. O Nil Júnior de Afogados da Engazeira é nosso parceiro também aqui no nosso programa, inclusive é colunista aqui do nosso Sertão Notícias. Ele também tem uma pergunta, e a pergunta é relacionada à área da política, né? Então vamos trazer aqui o questionamento do Nil Júnior. Bom dia, Tony Alencar, Karen Diniz e amigos da cultura. Bom dia, candidato João Arnaldo. Candidato, estamos aí há menos de 3 semanas da eleição e já começam a haver especulações em torno das composições de segundo turno. O senhor já disse que, obviamente, não sobe em palanques alinhados com o presidente Jair Bolsonaro, que já descarta uma possibilidade de apoio do PSOL, óbvio, pela linha programática do partido, ao candidato Anderson Ferreira. E caso haja um segundo turno entre Marília Reis e Danilo Cabral, como é que o PSOL vai se comportar? Esse é o questionamento do Nil Júnior. Olha, Nil, eu sinceramente não consigo nem fazer uma reflexão sobre isso, porque nós estamos tão dedicados a garantir os votos necessários para a gente crescer nessa campanha, ganhar a viabilidade de poder discutir uma possível ida ao segundo turno, que essa reflexão hoje não faz parte de nenhum tipo de reunião no PSOL, sinceramente. Agora, tem muita coisa para acontecer. Você vê, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a minha sensação é que tem menos de uma semana que as pessoas estão realmente começando a falar de eleição. Tipo, até 10 dias atrás, ninguém sabia nem quem são os candidatos, nem quem eram os candidatos. Era uma coisa muito mais de ouvir falar rapidamente pela TV do que saber quem é que propõe o quê. Então tem muita coisa para acontecer ainda e nós não estamos fazendo essa reflexão, porque o que a gente tem dito é que as candidaturas ficaram mais do mesmo. Elas todas são descendentes de lideranças tradicionais e fazem alianças tradicionais. Por exemplo, Marília mesmo, ela está aliada agora com 2 ex-secretários de Paulo Câmara, que no Congresso Nacional nos últimos anos votaram em todos os projetos que Bolsonaro apresentou na Câmara para retirada de direitos. Todos os projetos que prejudicaram os trabalhadores, tanto o Sebastião Oliveira como o André de Paula, votaram a favor de Bolsonaro. Para quem gosta de Bolsonaro, isso não é problema. Talvez até a candidata Marília tenha se tornado mais atrativa, porque... O senhor teve, só lhe interrompendo, o senhor foi vice, candidato a vice na eleição passada dela. O que é que mudou da Marília Reis para essa agora, já que o senhor entrou nesse assunto? Os aliados dela e o projeto. Você acha que ela está mais focada para poder chegar no poder? Eu acho que na eleição do Recife havia uma aliança entre PT e PSOL. Era um projeto popular, um projeto democrático de esquerda. Na eleição do Estado é uma aliança do Solidariedade com o Avante, com o PSD. Observe, por exemplo, que André de Paula votou pelo impeachment, foi secretário de Paulo Câmara numa área delicada, que é a área das cidades. O que é que resolveu, o que é que mudou, por exemplo, a gente encontrou nos últimos anos? Esse ano, por exemplo, o maior número de mortes da história do Recife. O que foi que mudou durante o período que André de Paula foi secretário? Aí o que é que a gente pode imaginar agora? Que são esses que vão ser, vai ser Sebastião, o secretário de transporte, e André de Paula, o secretário das cidades, se não for eleito senador. É a mesma política do PSB, porque o Eduardo da Fonte do PP já está flertando com Marília também. Eu fico imaginando, por exemplo, que aí é uma coisa que a gente tem no pessoal, que a gente gosta de defender e afirmar e praticar, que é a coerência na política. Não é uma questão de amizade. Porque eu gosto de muitas pessoas que não votam, que não pensam igual a mim. E eu não deixo de gostar das pessoas por conta disso. Mas eu não passo a defender a política de outra pessoa que não tem a mesma linha coerente que eu tenho. São duas coisas completamente diferentes. E nesse momento, a movimentação política feita pela candidata Marília, para nós, ela representa o mesmo tipo de arranjo político que o PSB tem feito nos últimos anos. A diferença é que ela vem com uma imagem de oposição, mas a política está sendo a mesma. E nós queremos derrotar o PSB, nós queremos derrotar Paulo Câmara. Se é para derrotar Paulo Câmara trocando 6 por meia dúzia, a gente acaba não explicando para a população o que é que realmente de concreto a gente está querendo mudar. Muito bem. Candidato, a gente tem 2 minutinhos aqui para fechar a entrevista, né?
Queria, Karen até tinha uma pergunta sobre a agricultura, mas acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vamos deixar ele à vontade para as considerações finais. Então, queria deixar o candidato à vontade e lhe agradecer, né, pela vinda presencial aqui em Serra Talhada, cumprindo essa agenda aqui na cidade. Teve em Afogados da Engazeira ontem, né? Então, lhe agradecer e deixar, então, esses 2 minutos para suas considerações finais e também ficar à vontade para que o candidato se dirija aos eleitores. Eu vou aproveitar, então, para falar de uma questão na área da agricultura que é fundamental no nosso programa. Por exemplo, nós queremos reativar a Emater. Os governos Jarbas e os governos recentes do PSB acabaram com a extensão rural em Pernambuco, e isso tem sido um dos grandes problemas da agricultura familiar. Nós vamos criar o programa Pernambuco Agroecológico. Além de ter 1.400 técnicos agrícolas para fazer extensão rural, nós vamos universalizar. Toda a família da agricultura familiar vai ter um extensionista dando apoio. Mas nós vamos criar também o programa do Banco Popular de Pernambuco. É um banco que vai ter linha de crédito simples, desburocratizada e barata para o pequeno, não é para o grande, como acontecia na época do Bandep, porque só o usineiro tinha direito a crédito e o povo nunca conseguia. E nós vamos também fazer a compra direta dos produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar, que hoje não é feita, é menos de 8%. Nós vamos chegar a 80% de toda a alimentação escolar vinda da agricultura familiar. Nós vamos injetar dinheiro na economia de Pernambuco, com o próprio dinheiro que já é do Estado, que hoje vai para fora de Pernambuco. E, além disso, vamos, com a interiorização da SEASA, nós vamos garantir uma compra de preços mínimos para a agricultura familiar, garantindo que você não tenha risco, como acontece hoje. Eu vi muito trabalhador que, às vezes, chegava o preço cair no mercado internacional, aí o preço da cebola vai lá para baixo, o cara não consegue, não valia a pena nem colher a cebola. Tipo, não tem coisa pior para a agricultura do que isso. Então, esse conjunto de coisas, mais o incentivo à agroecologia, vai transformar o cenário da agricultura familiar em Pernambuco. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, ficar à disposição nas minhas redes sociais. A gente tem todas as nossas propostas, o nosso programa inteiro é João Arnaldo PSOL, e também convidar todos de Serra Talhada e da região para estarem hoje com a gente lá no Museu do Cangaço, a partir das 18h30, onde a gente vai apresentar a nossa proposta do nosso programa para o semiárido, o desenvolvimento sustentável do semiárido. A gente quer entrar em um pouco mais de detalhes. Eu sou o candidato que tem mais acúmulo e experiência sobre gestão ambiental, e integrando as políticas com a perspectiva ambiental, como eu trouxe aqui com relação à agroecologia, por exemplo, e à agricultura familiar e outras políticas, a gente consegue transformar a realidade do semiárido de forma que todos possam ter dignidade mínima. Nós queremos criar uma rede de cozinhas solidárias em Pernambuco inteiro. São 1.400 cozinhas solidárias para acabar com a fome em Pernambuco. Candidato, só lhe interromper que nós esgotamos o tempo. E muito obrigado pelo espaço. Que chega o guia eleitoral candidato. agora. Candidato, mais uma vez, obrigado e boa sorte nas eleições. Agradecer ao Ari Amorim, que também é liderança do PSOL aqui em Serra Talhada, está acompanhando a entrevista. Grande Ari. Muito bem.